Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 15 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E hoje, você já observou, eu estou num espaço diferente. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dentro do plenário Juscelino Kubitschek, e neste programa e no próximo você vai acompanhar os melhores momentos da sessão solene que marcou os 20 anos de fundação da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a APAMPESP. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público e agora você vai acompanhar no bloco as manifestações de parlamentares, as homenagens que foram feitas, o melhor que aconteceu nesta sessão solene realizada no último dia 20 de outubro na Assembleia Legislativa de São Paulo para comemorar os 20 anos de fundação da APAMPESP. Siga. Dizer da satisfação de poder, na ausência do deputado Bragato, que propôs essa sessão, poder presidir essa sessão solene, quando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representando o povo de São Paulo, presta a sua homenagem aos professores, professoras, aposentadas do Magistério Público do Estado de São Paulo e à sua associação que completa 20 anos. Nesta solenidade na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estamos a comemorar os 20 anos da fundação da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a APAMPESP, fundada oficialmente em 18 de outubro de 1994. No entanto, é importante fazer o resgate histórico e lembrar que a luta das professoras e professores aposentados começou muito antes. No começo de 1988, no primeiro ano do governo de Orestes Quercia, foi instituído um abono de produtividade para os professores. Gratificação esta que só atingia os professores que estavam na ativa. Havia ainda as questões que envolvem o chamado gatilho salarial, reajuste automático do salário sempre que a inflação alcançasse 20%, que foi instituído nacionalmente pelo Plano Cruzado, mas que não vinha sendo cumprido pelo governo paulista. Um grupo de professores recém-aposentadas resolveram se reunir para discutir o que fazer e para que houvesse a valorização salarial dos professores aposentados. Foram muitas reuniões, cada vez com maior número de participantes, que iam nas discussões e se engajando à luta. O movimento recebeu inicialmente o nome de MAMP, Movimento de Aposentados do Magistério Público Estadual. Em março daquele ano, 1988, a professora Eunice Iost levou ao conhecimento de um amigo jornalista, Oswaldo Palermo, do jornal O Estado de São Paulo, que se interessou pela pauta e quis conhecer um pouco mais a respeito do movimento. A partir daí foi criada a célula máter da futura associação com a presença das professoras Zilda Rauben Guerra. Nós ainda temos orgulho de ter sido professor na juventude, porque no nosso tempo nós éramos professores. Hoje o professor tem vergonha de ser professor. Vali Ferreira Lhuman de Jesus, atual presidente da APAMPESP, e Rosemarie Bisalha, para uma entrevista na casa da professora Eunice Iost. Em 15 de março de 1988, o jornal publicou a matéria, com a foto das 3 professoras, e os motivos que ensejavam a luta por igualdade entre os salários dos professores aposentados e os da ativa. Também foi publicado telefones de contato, caso alguém quisesse se engajar na discussão. Qual não foi a surpresa que o movimento foi um verdadeiro sucesso? Os telefones não paravam de tocar e o movimento crescia pelo interior do estado. Já naquela época, o grupo de professoras daí início à peregrinação pelos corredores desta Assembleia Legislativa,
Conversavam com deputados, solicitavam audiência com o governador, visitaram as demais entidades do magistério para que estivessem mais atentos às demandas dos aposentados. E mais cartas. Cartas aos jornais, com a publicação de um abaixo-assinado no jornal Folha de São Paulo. Cartas aos novos companheiros do interior. E tantas outras reuniões, sem a mínima estrutura e gastando dinheiro do próprio bolso. E o grupo foi crescendo, foi se expandindo, e ainda naquele mês de março de 1988, estas mesmas professoras aposentadas seriam entrevistadas pela então TVS, atual SBT. A recepção por parte das outras entidades do magistério foi positiva e houve até convites para o trabalho conjunto. Foi assim que o MAMP começou a participar da reunião do chamado Grupo dos 19, mesmo não sendo uma associação juridicamente formada. Em abril de 1988, o MAMP realizou seu primeiro ato público em frente à sede da Secretaria de Estado da Educação, no antigo Colégio Caetano de Campos, na Praça da República, no centro de São Paulo. O evento contou com a presença de servidores aposentados e da ativa, e a principal proposta aprovada nesta Assembleia foi o pedido formal ao governo para que o Grupo dos 19 fosse transformado no Grupo dos 20, dando uma vaga para os aposentados do magistério. O pedido foi aceito, então, por Alberto Goldman, secretário de administração à época. O MAMP agora participaria de reuniões no Palácio do Governo com direito à voz. Concomitante ao trabalho feito pelo grupo de professoras na capital, no interior outros grupos surgiram ou já começavam a ser criados. Havia equipes em Bauru, a APAMPO, em Ribeirão Preto, também com o nome de APAMPO, em Campinas, a ASPAC, em Marília, também a APAMPO, São José do Rio Preto, a ARPA e Mogi das Cruzes, a UAE. Todos os movimentos foram se unindo e surgiu cada vez mais a certeza de que uma nova associação surgiria para aglutinar toda a mobilização espalhada, criando uma associação forte e com personalidade jurídica. 1994 foi o ano. Nos meses de setembro e outubro foram realizados 2 grandes encontros. O primeiro em Campinas e outro em São Carlos. Nestes 2 eventos reuniram-se todos os movimentos dos servidores aposentados do Estado de São Paulo. Surge então o embrião da nova entidade, cuja missão seria unir a todos, defender de forma mais contundente o professor aposentado, protegendo da discriminação e dos cortes salariais promovidos pelo governo. Eis que, em 18 de outubro de 1994, uma assembleia na cidade de Ribeirão Preto, e com a presença de representantes de todo o Estado, fundou-se a APAMPESP, também contando com a presença de outras entidades na reunião, como o Sindicato Demo, Centro do Professorado Paulista, a PUESP, a FUPESP, a PASE e o CONCESP. A APAMPESP nasceu grande, em âmbito estadual, com sua sede central, que era aquele grupo das professoras recém-aposentadas, que já contava com mais de 1.700 associados, e todos os demais movimentos já existentes foram transformados em sedes regionais. Ao todo, a APAMPESP, em 94, nasceu com mais de 4.600 associados. E ao longo do processo histórico, a APAMPESP só cresceu. Cresceu em liderança, tornando-se a associação de referência no Estado de São Paulo e no Brasil, na luta pelo professor aposentado. Cresceu em simpatia, pois suas professoras aposentadas, pela forma de conduzir o trabalho e até de puxar a orelha dos parlamentares, acaba por amolecer as personalidades mais frias. Cresceu em patrimônio. Inicialmente foi um grupo que trabalhava junto ao Centro do Professorado Paulista e à Liga do Professorado Católico. Depois, com o apoio do advogado Dr. Antônio Marmo, a APAMPESP viu sua primeira sede funcionar na rua Dr. Cesário Mota Júnior, próximo à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E hoje conta com 2 andares próprios no Palacete do Chá, na rua Coronel Xavier de Toledo. Tem ainda mais de 20 escritórios e sedes regionais espalhadas pelo Estado e contabiliza hoje mais de 23 mil associados que ratificaram a luta daquele pequeno grupo que deu início a tudo. Eis o histórico. E, na verdade, naquela reforma da Previdência de FHC, no final de 98, nós só não tivemos um prejuízo maior, porque, sem dúvida nenhuma, nós conseguimos aprovar um DVS 48, feito pela professora Hilda, lá de São Vicente,
que todo mundo achava que ela era professora de português, da forma que ela redigiu a emenda. Ela era professora de matemática. E a gente conseguiu resolver aquela questão, na época também, muito presente lá, a professora Dalva de Ribeirão Preto, que também não está aqui hoje, as duas não estão aqui, e a gente sabe que a luta delas em Brasília foi extremamente importante. E a Zilda, de longe, monitorando, encaminhando, permitindo que a gente fizesse aquele grande trabalho. E a nossa homenagem à saudosa Zilda Albenguerra, onde ela estiver, ela sabe estar aqui, contando com o nosso apoio, com a nossa luta. E tenho certeza que ninguém está triste, não. Nós somos todos alegres, porque sabemos da nossa luta, que foi extremamente gloriosa, uma luta importante. As grandes entidades ligadas à educação pública, infelizmente, não fizeram o que a Pampesp fez sozinho. E a Pampesp, naquela luta da reforma da Previdência de FHC, foi extremamente importante. Mais importante ainda foi a luta da Pampesp já, no outro momento, na reforma da Previdência do governo Lula. E, logicamente, que a gente não soube, naquela reforma, o que aconteceu naquele momento, e ela ter sido aprovada, então, pequeno espaço de tempo. Depois acabamos sabendo por quê, a custa do mensalão, e sabemos o que aconteceu. Mas não é nada, pagaram, muitos deles são papuda, outros vão acabar indo para papuda também, quase que falo palavrão. Mas, na verdade, eu sei que essa luta toda do Pampesp também, em assuntos paralelos, lembro o Bonafonte, nossa briga na PEC dos precatórios, né, Lula? Que luta grande, a Pampesp esteve junto com a gente, e hoje a gente aguarda a modulação pelo Supremo nessa questão, já que a PEC dos precatórios foi declarada inconstitucional, como era realmente, e para nós, inclusive, de triste lembrança, porque a gente tinha um grupo que trabalhava junto com a gente nessa luta, as tricoteiras gaúchas, e elas sucumbiram naquele acidente da TAM, aqui em São Paulo, aquele avião da TAM, que caiu no aeroporto de Congonhas, levava as tricoteiras gaúchas para Brasília para a gente impedir a aprovação da PEC. A PEC foi aprovada pela reunião avassaladora da chamada base aliada, e a gente sabe de que forma que ele foi aprovado, mas depois veio um tempo e o Supremo derrubou a PEC explicatória, está faltando modulação, e tenho certeza que agora já discutir com o ministro-presidente Ricardo Lewandowski a necessidade de resolver essa matéria de forma definitiva, como também a questão da desaposentação, e já está marcado a votação para o dia 29 do 10 desse mês da desaposentação. Queremos marcar também uma reunião para resolver a questão na modulação dos precatórios. Essa luta tem sido extremamente importante. E várias entidades que deveriam estar na luta, infelizmente, não estão. E a Pampesp sozinha vai brigando. E a entidade estadual conseguiu a vitória de âmbito nacional. No Plano Nacional de Educação, só se manteve a questão dos professores da verba do magistério pela luta da Pampesp. Parabéns à Pampesp. Vocês sozinhos conseguiram uma vitória nacional. E as entidades nacionais da educação não fizeram nada, muito pelo contrário, elas queriam tirar os professores da verba do magistério. Olha, sozinha da Pampesp, sozinha. A Pampesp sozinha que manteve lá no meu gabinete em Brasília o seu local de encontro, a sua trincheira, e conseguiu aquilo que parecia impossível, manter os professores na verba do magistério no Plano Nacional de Educação, que tinha tanto o relator da Câmara quanto o relator do Senado a clara intenção de extirpar. Inclusive tem uma briga muito feia com o senador Zé Pimentel, que já tinha prejudicado a gente na reforma da Previdência do governo Lula e que queria de novo agora, no Plano Nacional de Educação, também tirar os professores. Foi uma luta intensa, e tenho certeza que o Edson Bozapa acompanhou essa luta e sabe que foi difícil a gente conseguir essa condição. Mas, entidade que não tem apoio oficial, entidade que não deve favor para ninguém, consegue uma luta extremamente importante. 20 anos da Pampesp, sem dúvida nenhuma, é uma história de quem conseguiu fazer história real, história concreta, que eu vivi, eu participei, eu acompanhei. Eu gostaria de destacar aqui que, na verdade, vocês merecem duas homenagens. Primeiramente, como profissionais da educação, como professoras, que já deram uma grande contribuição para o processo ensino-aprendizagem na sala de aula, trabalhando na escola, trabalhando dentro de uma sala de aula. Então, vocês deveriam ser homenageados, em primeiro lugar, pelo trabalho educacional que prestaram para a rede estadual de ensino. E a segunda homenagem é essa que está sendo feita hoje aqui. É a luta que vocês têm travado em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, em defesa da valorização do magistério e participando dos vários movimentos. Sempre encontro, eu participo praticamente de todas as mobilizações dos servidores públicos do Estado de São Paulo, mas principalmente a
dos professores, a dos profissionais da educação, que é a categoria que eu sou professor também, trabalhei durante muitos anos na rede estadual e na rede municipal de São Paulo, então eu sou integrante da carreira do magistério. Então tenho participado ativamente de todas as manifestações públicas e fechadas do magistério paulista e sempre tenho presenciado a participação da Pampesp, participando de todas as grandes mobilizações de defesa da escola pública, do magistério. Nós sabemos aqui, acompanhamos, há uma dívida, o governo estadual deve mais de 16 bilhões de reais em precatórios alimentares para os servidores, e muitos servidores já estão aposentados e não receberam ainda esses precatórios, e vocês estão lá também fazendo essa luta, fazendo essa militância, lutando aqui na Assembleia Legislativa o tempo todo também contra a última luta que nós travamos aqui, foi contra aquela minuta que foi apresentada pelo secretário da Educação, pelo secretário Hermann, uma minuta de reforma do Estatuto do Magistério, né, que, na verdade, era um verdadeiro ataque à carreira, né, retirando vários direitos conquistados historicamente por vocês que estavam na ativa quando nós aprovamos o Estatuto do Magistério em 1985, ainda no governo Montoro, a Lei 444, que depois foi totalmente desfigurada pelos sucessivos governos do PSDB aqui em São Paulo, principalmente pela pior secretária de todos os tempos, que foi a Rose Neubauer, aquela que destruiu, arruinou a carreira do magistério. Nós nunca vamos deixar de denunciar aquela secretária, né, que destruiu, repito, se a carreira do magistério está destruída, ela tem uma parcela considerável de culpa. E vejo vocês também militando contra esse projeto, essa minuta de projeto, uma minuta que foi elaborada pelos tecnocratas, pelos burocratas da Secretaria da Educação, que não conhecem uma escola pública, que nunca pisaram numa escola pública, e fizeram uma minuta contra os servidores e contra os aposentados e pensionistas, porque a minuta era terrível. Para quem leu, nós lemos aquela minuta, nós ficamos estarrecidos. Enfim, ela foi retirada porque vocês também participaram aqui da pressão, daquela audiência pública, aqui junto com o secretário da Educação, que não respondeu às perguntas que vocês fizeram. Então, por tudo isso, vocês merecem muitas homenagens, né? Essa homenagem é pouca, porque vocês estão dando uma aula de cidadania, de luta em defesa da educação e de valorização do magistério. Não posso deixar de registrar também que vocês têm lutado muito contra essa política salarial de bonificação, de meritocracia, de gratificação. Isso tem arruinado, né, a carreira do magistério, o salário base dos servidores da educação e, sobretudo, os próprios aposentados e pensionistas, que são os mais prejudicados ainda por conta dessa política nefasta que foi implantada, principalmente aqui no estado de São Paulo. Um outro ponto importante que eu queria destacar aqui, que vocês fizeram um verdadeiro contraponto, né, no Congresso Nacional, na aprovação do Plano Nacional de Educação, inviabilizando a proposta da retirada do pagamento dos aposentados da verba da educação. Vocês deram uma lição histórica, né, para o Brasil e fizeram contraponto, porque aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo aprovou recentemente, aqui na Câmara Municipal, um projeto do prefeito Haddad, já começando a retirar os aposentados dos 31% do orçamento da educação. Então, aqui em São Paulo, nós tivemos um retrocesso aqui na capital, e nós temos que ficar atentos e atentas a esse movimento, porque vários setores querem retirar, né, o pagamento dos aposentados e pensionistas da educação do orçamento da educação. E esse procedimento administrativo representa também um golpe contra os servidores da educação, mas vocês estão no caminho certo e deram uma lição histórica no Brasil. Então, por tudo isso, e que nós estamos aqui fazendo e participando dessa honrosa homenagem às professoras e professores da Pampesp. Muito obrigado e parabéns pela luta. E nós vamos continuar lutando muito, principalmente no ano que vem, porque, infelizmente,
o governo Alckmin foi reeleito, e é um governo contra os servidores da educação, vocês sabem. Mas nós estaremos aqui lutando, montando trincheiras de luta contra esse governo nefasto que tem arruinado aqui todas as carreiras dos servidores públicos. Muito obrigado e um abraço a vocês. Neste momento, nós vamos ter uma homenagem in memoriam, homenagear uma das fundadoras e presidente da Pampesp por 18 anos, a professora Zilda Rauben Guerra, e a professora Vali Ferreira Luman fará a entrega de flores à senhora Márcia Guerra Leal, que é filha da professora Zilda. A professora Vali, ela aproveita este momento de homenagem à professora Zilda Guerra para homenagear todos aqueles que já participaram da história da Pampesp, que estão no andar de cima, que certamente logo nos encontraremos, tá certo? Então, todos que participaram da luta, que se sintam homenageados na figura da Márcia, filha da professora Zilda Guerra, que dispensa apresentações, né? Uma das fundadoras da Pampesp. Parabéns, Márcia. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Os servidores públicos da administração direta das autarquias e das fundações, nascidos no mês de outubro, devem fazer até a próxima sexta-feira, dia 31, o recadastramento anual. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual no endereço que você acompanha aí na tela, no www.gestãopublica.sp.gov.br ou por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. Quem não fizer o recadastramento já sabe, vai ter o salário suspenso e só volta a receber depois que a situação for regularizada. Motoristas com bom comportamento podem ganhar um benefício na pontuação de infrações. Isso interessa a você, servidor público, mas também interessa a você, cidadão. Projeto em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado Federal, estabelece redução em 1/3 dos pontos na carteira de habilitação a cada 6 meses sem novas infrações. A proposta, o PLS 111/2014, do senador paulista Antônio Carlos Rodrigues, do PR, visa premiar os motoristas que tentam dirigir de forma mais cuidadosa após receberem multas. O projeto aguarda o parecer do relator, senador Aníbal Diniz, do PT acreano. Atualmente, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, o condutor que atinge 20 pontos na carteira de habilitação em um período de 1 ano ou comete uma infração tida como gravíssima, que vale 7 pontos, perde o direito de dirigir pelo prazo de 1 mês até 1 ano. As infrações são divididas em leve, média, grave e gravíssima, com pontuação equivalente a 3, 4, 5 e 7 pontos. A soma é feita a partir da data da primeira multa. Os pontos das multas expiram ao completarem 1 ano. As perícias médicas da São Paulo Previdência, SPPrev, para pedidos de isenção de imposto de renda e de isenção parcial de contribuição previdenciária, assim como para concessão de pensão nos casos de invalidez e incapacidade, têm novas regras. Passaram a ser realizadas pela empresa ambiental, contratada pela SPPrev mediante licitação realizada pela Bolsa Eletrônica de Compras. Após protocolar uma das solicitações acima,
sistema, junto a São Paulo Previdência, o beneficiário recebe um contato telefônico para agendamento da perícia médica, que deve ser realizada na sede da Ambiental localizada na capital, ou em uma das unidades da empresa localizadas em outros municípios do estado de São Paulo. Em caso de dúvidas, os aposentados e pensionistas podem entrar em contato com o call center da empresa, por meio do número que vai aparecer aí na tela, o 14 3102 1378. Beneficiários impossibilitados de locomoção na capital poderão solicitar a perícia domiciliar. Para beneficiários do interior, a perícia poderá ser feita por meio documental. Além da capital, a Ambiental tem escritórios de atendimento nas cidades de Bauru, Campinas, Fernandópolis, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Vicente e Santos. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E nós já estamos chegando. Agora, em janeiro, vamos completar 16 anos ininterruptos, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para nós, fespesp@fespesp.org, e também visita o nosso site no www.fespesp.org. Você também pode visitar a nossa fanpage no Facebook, basta procurar Federação Fespesp ou então diretamente entrar no endereço que aparece aí na tela, o www.facebook.com/fed.fespesp. Você já sabe, o programa Cidadania e Serviço Público você pode acompanhar todos os domingos às 9 da noite online pelo site da TV Aberta e também depois arquivado no canal da Fespesp no YouTube. O endereço é bit.ly/TV Fespesp. E aí, também atualizado no nosso site, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, de onde quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.